Queridos irmãos, boa tarde, muita paz, uma alegria muito grande estarmos aqui. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo do livro 4, Esperanças e Consolações. O capítulo 1 foi Penas e Gozos Terrestres, e o capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, Penas e Gozos Futuros. Natureza, o que nós vamos tratar, que começa na questão 965 até 982, já foi estudado até 968, é a natureza das penas e gozos futuros. Então, quando a gente fala natureza e penas de gozos terrestres, são as alegrias, as nossas dores aqui na Terra. Quando nós falamos de penas e gozos futuros, nós estamos falando das alegrias, das dores, das tristezas, quando nós deixarmos o corpo físico. Então nós vamos continuar vendo hoje a natureza dessas dores, mas dessas alegrias, quando nós deixarmos o nosso corpo e estivermos na pátria espiritual. A questão 969, que é que nós vamos começar hoje, Kardec começa perguntando assim para os espíritos, o que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar seus louvores? Primeiro a gente precisa entender quando ele fala assim, quando se diz que os espíritos puros, é preciso que a gente lembre da escala espírita, a questão 100, a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Estão lembrados da escala espírita? Primeira ordem de espíritos, espíritos puros. Qual a característica dos espíritos puros? São espíritos que alcançaram o grau supremo da perfeição. Então, quando Kardec pergunta aqui sobre os espíritos puros, ele está falando daqueles espíritos da primeira ordem, aqueles que já alcançaram a supremacia da perfeição. Então, nos diz o livro Céu e Inferno, que são aqueles que são os Messias. Então ele fala assim, né, que os espíritos puros são os Messias, os mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Então é essa pergunta que Kardec está fazendo. Se esses espíritos que já são Messias, eles ficam cantando louvores ao Senhor, cercados de anjos, com harpas, com músicas maravilhosas, contemplando por toda a eternidade. É isso que Kardec pergunta. E o que os espíritos respondem para Kardec? É uma alegoria. O que é alegoria? Alegoria é uma expressão figurada não real. É uma alegoria. Então, essa questão, né, é uma alegoria de que existe um céu, porque para a gente imaginar que tem uma contemplação eterna, a gente tem que imaginar que tem um espaço, né, um lugar que Deus está, e que ali estão os espíritos puros cantando louvores. E o que os espíritos começam falando? É uma alegoria. E começa falando, e essa resposta é lindíssima. Quando os espíritos respondem assim, na natureza, tudo, desde o grão de areia, canta. Na natureza tudo canta, quer dizer, proclama a sabedoria e a bondade de Deus. Na natureza tudo clama, tudo proclama a sabedoria e a bondade de Deus, desde o pequenino grão de areia. E os espíritos ainda continuam dizendo, mas não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade. Agora preste atenção, ficar em contemplação durante a eternidade, olha o que eles dizem, porque isso é uma felicidade estúpida e monótona. Gente, vocês imaginam a gente ficar contemplando o tempo todo? Imagina a janela, né? A janela da nossa casa, vamos imaginar aqui em frente tem uma coisa, ficar bem bonito, e a gente fica o dia inteiro cantando louvores e olhando naquela janela. Quanto tempo a gente suporta? O nosso entendimento do que é trabalho, porque a gente entende o trabalho ainda como uma coisa muito boa, né? Nós já entendemos isso. Trabalho como uma coisa muito boa. Mas
Mas os espíritos da primeira ordem, esses espíritos que já alcançaram a perfeição, para eles o trabalho é uma maravilha, é uma necessidade. Por quê? Porque é um trabalho no amor, é um amor tão grande. Porque na questão 967, que Léo viu semana passada, nós vimos aqui o que consiste a questão 967, o que consiste a felicidade dos bons espíritos. Kardec nem pergunta aqui dos espíritos puros, porque espíritos puros é a primeira ordem. A segunda ordem na escala espírita são os bons espíritos. Qual a característica dos bons espíritos? Vou ler aqui para vocês. A predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Mas ainda tem trabalho para ser realizado no campo íntimo. Não são espíritos puros. Então, na questão 967, Kardec, voltando, semana passada, Kardec pergunta o que consiste a felicidade dos bons espíritos, segunda ordem de espíritos. E olha o que os espíritos respondem: conhecer todas as coisas. Então, quando nós estamos estudando, é esse desejo de sermos, de chegarmos à primeira ordem na escala espírita, conhecer todas as coisas. É preciso que nós cresçamos, tanto no conhecimento quanto no amor. E para que a gente cresça no amor, é preciso que a gente cresça no conhecimento. Então, ele diz assim: conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme. Nós estamos nessa faixa, gente, de bons espíritos. Porque nós não temos ódio, ciúme, inveja, está aqui. Não temos ambição, nem qualquer das paixões que fazem felicidade do homem. Porque quando nós começamos a avançar na escala, é porque nós estamos aprendendo o amor. Porque nós estamos seguindo um caminho reto. E nós já temos esse caminho porque nós temos conhecimento de um Messias, de um espírito dessa primeira ordem que veio até aqui e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, e olha que coisa linda ainda, a felicidade dos bons espíritos. Vamos imaginar os espíritos puros. O amor que os une é para eles a fonte de suprema felicidade. Gente, o dia que a gente tiver esse entendimento que o amor é fonte de suprema felicidade. Por que não amar? Por que não perdoar? Por que ter ciúme? Que insegurança é essa? Isso é reflexo da nossa imaturidade. Da nossa imaturidade psíquica, da nossa imaturidade espiritual. Então a gente fica imaginando. Então é isso aqui que os espíritos respondem: ficar na contemplação é não viver essa felicidade, que é o amor que os une. E tem mais. Os espíritos, os bons espíritos, eles são felizes do bem que fazem. Eu, quando li isso aqui, eu tenho que falar, porque eu lembrei, eu lembrei do chocolate, gente. Eu lembrei do rostinho de cada pessoa. Eu fico sentadinha, só saboreando aquelas delícias. Mas você sabe o que me alimenta de verdade? O sorriso de cada um. Quando eu vejo, eu fico sentadinha lá no ar-condicionado, imagino como é que está aquele caldeirão lá fervendo o chocolate, aí sai Rosane com um sorriso desse tamanho. Aí eu vejo as meninas servindo, aí quando eu olho o Sandoval cantando, e elas... Gente, o pé não dói, não dói. Porque aqui vai dizer que nós temos a limitação física, mas já entende o amor. O trabalho não é um peso. Então essa turma já está numa escala bacana, gente? Que é que a gente quer alcançar. Aí eu olho para os meninos mais novinhos, parece que está tudo descansadinho e a gente só usufruindo. Isso aí é entender o bem pelo bem, a felicidade, a alegria do trabalho no bem. Não é lindo isso? Dá para a gente imaginar que essa turma aqui do Dr. Erma, que trabalha com alegria, que tem felicidade no trabalho, vai conseguir contemplar e ficar cantando louvores, olhando a mesma paisagem? Não dão conta, não. Agora vocês imaginam os Messias,
foge à lógica, não foge, gente? Sendo bem sincera, foge à lógica, foge à razão, não faz sentido. É monótono demais. Não faz sentido, porque a lei de Deus é lei de progresso. A lei é dinâmica. Se a gente sai dessa dinâmica, a gente está fora da lei. Porque a lei é lei de trabalho, de transformação. Então não dá para imaginar Deus, não dá para imaginar a lei de Deus na contemplação. Precisamos contemplar? Sim. Precisamos cantar louvores? Sim. Mas precisamos desse movimento de amor. Eu leio o livro Transição Planetária, eu já li algumas vezes, assim, algum tempo atrás, e reli por necessidade há pouco tempo, para relembrar algumas coisas, que é importante a gente reler, né? Numa das reuniões, preparando, né, de preparação para a vinda na Terra, quem lê o livro, é um livro pelo Espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que é muito conhecido, né? Todos nós já lemos. Então, ele tem uma reunião de preparação para a vinda desses espíritos, que já vieram, muitos ainda estão vindo. No livro fala de 1000 espíritos, sem vínculos nenhum de compromisso com o planeta, que estão vindo por amor. Porque o prazer do bem, a felicidade do bem, de contribuir com o Criador. E sabe quem preside essa reunião, que chega para fazer a oração e dar apoio? Francisco de Assis. O pobrezinho de Assis. Ele é que faz a oração. Então a gente entender isso, né? Isso é lindo quando a gente entende, não é, gente? Aí, continuando na resposta, eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Isso já é um gozo, isso já é uma felicidade. Não tem mais a tribulação, o peso, né? Porque por mais feliz que a gente faça um trabalho, no dia seguinte o pezinho dói, né, gente? Porque tem as limitações do corpo físico. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. A gente encontrar prazer no trabalho. O trabalho ainda é um peso. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Rossando Klinger, muitas palestras no YouTube. Então ele disse assim, que as pessoas querem ganhar na loteria, não é para realizar uma viagem, não é para sair do... Se eu cair na loteria, nunca mais eu trabalho. É isso? Não é para ajudar, não é para realizar alguma coisa, para favorecer, não é para fugir do trabalho. A gente precisa mudar esse olhar do trabalho como tripalho, como uma coisa de castigo. Isso veio e está no nosso inconsciente coletivo. Os senhores ficavam sem fazer nada. Quem trabalhava eram os servos. Então o trabalho ficou como uma coisa pesada. A gente precisa inverter. Ver o trabalho como um privilégio, como uma oportunidade, como uma coisa muito boa. Questão 970. Em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores? E aí os espíritos respondem para Kardec o seguinte: o sofrimento dos espíritos inferiores é relativo a cada um, né? E eles dizem assim, não dá para resumir, não dá para falar o que é o sofrimento desses espíritos inferiores. Os espíritos inferiores são a terceira ordem de espíritos na escala espírita. Então, primeira ordem, espíritos puros. Já um top, é o top, né? Se a gente puder, aquela figurinha lá, é o top. Já conseguiram a perfeição. Segunda ordem, bons espíritos. E a terceira ordem são espíritos inferiores. E dentro dos espíritos inferiores tem os espíritos, né, os pseudo-sábios, os batedores, aí tem uma série. E o que ele diz? Que depende de cada um. Mas olha só que interessante. Verem a felicidade que não podem atingir traz sofrimento. Desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser felizes.
remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm desejo de todos os prazeres e não pode satisfazê-los. É o que os tortura. Na hora que eu li, eu tenho que confessar, porque aqui a gente conversa, né? Eu tenho que confessar para vocês. Quando eu li isso aqui, eu lembrei do Facebook, não sei porquê. Porque o que eles dizem? Que os espíritos inferiores, eles ficam olhando a felicidade dos outros e eles sofrem com isso. Ele tem ciúme, inveja, ansiedade moral indefinível. Tem o desejo de ter aqueles prazeres, mas não tem como satisfazê-los. Isso é uma tortura. Só que no Facebook você vê o quê? A viagem, isso. Todo mundo é feliz ali, né, gente? Todo mundo está feliz. Está igual aquela música da Xuxa. Todo mundo está feliz, todo mundo quer brincar. Não tem problema, todo mundo bota só coisa bonita. Dizem que é o lugar que tem mais inveja, porque ninguém põe uma coisinha feia, eu nunca vi um ovo frito. Sabe que quando a gente chega, faz aquele mexidinho, nunca vi ninguém falar, olha que mexido lindo, né? Eu nunca vi assim, acabei de acordar, olha só, a escova não deu certo, depois que a gente faz luz fica o cabelo ressecado, eu nunca vi. Hidratação, o cabelo está assim, a comida é toda, parece que está na França, não é? Então, só que tem o peso da matéria, do desejo vinculado à matéria. Então é preciso ter muito cuidado. O que os espíritos dizem aqui? Que o que é o sofrimento dos espíritos inferiores não é ver o iate, porque lá não vai ter, né, no plano espiritual, mas ver a consciência tranquila. É ver aqueles espíritos com alegria no trabalho. É ver que não tem mais angústia, não tem mais tristeza. Que o amor toma conta e o amor equivale. É isso que dói. Eles querem aquilo também. Por isso que é importante a gente ficar um tempo na espiritualidade para a nossa consciência sendo trabalhada, né? Questão 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Porque a gente está falando do plano na espiritualidade. A influência de um espírito para o outro na espiritualidade é sempre boa? O que vocês acham? Vai depender de quê? Vai depender do espírito. Se o espírito é bom, a influência vai ser boa. Mas se o espírito ainda for um espírito que sente prazer com a dor alheia, ainda é perverso, porque ser perverso é isso, é ainda sentir prazer com a dor alheia, é ainda sentir prazer em ver o outro sofrendo. Aí os espíritos respondem isso para Kardec. Mas se os espíritos perversos procuram desviar, presta atenção, gente, isso é muito importante para aqui, para hoje, para a nossa vida no dia a dia. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que creem, suscetíveis de se deixar arrastar. Suscetibilidade. Isso acontece só lá ou acontece aqui? Sabe aquele dia que a gente fala, vou no Doutor-É. Aí na hora de sair, lembra que tem uma coisa para fazer. Na hora de sair, não, eu acho que vai chover. Presta atenção. Por quê? Porque os espíritos influenciam onde nós somos suscetíveis, na nossa vulnerabilidade, na nossa preguiça, no nosso desânimo, na nossa acomodação. E aí é hora de falar, eu vou. Porque quando eu determino que eu vou, o que eu faço? Eu diminuo a suscetibilidade. Eu diminuo a fresta da influência negativa. Então, isso acontece. Aí a gente fica pensando, mas na espiritualidade, como é que isso acontece lá? E Kardec pergunta, desdobrando essa questão 971. Assim, a morte não nos livra da tentação? Kardec pergunta para os espíritos, mas até depois que a gente tem tentação. E o que os espíritos respondem? Assim a morte não nos livra da tentação? Não.
mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens. Por quê que a ação dos maus espíritos na espiritualidade é menor? Porque não tem o auxiliar da paixão humana, ainda dos nossos desejos, lá não tem mais essa matéria que nos prende, sabe, a caminha, eu vou deitar agora, não vou hoje não, vou me molhar porque tem chuva, né? Não tem, parece que não existe guarda-chuva, né? Quando eu era jovenzinho e estava na mocidade, o evangelizador falava assim, por que você não vê? Porque choveu, mas não tem espírito de açúcar, né, que derrete na chuva. Então a gente ouvia isso quando estava lá na mocidade. Questão 972. Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Então como é que fazem? Então a gente já viu que mesmo no plano espiritual, os espíritos maus ainda influenciam os outros. Como é que isso acontece? Aí a resposta é muito interessante. Não tem a matéria, mas tem o pensamento. O professor Pietro Baldi diz o seguinte, que cada ato de nossa vida tem valor eterno. Outro amigo espiritual diz que o pensamento é o passeio da alma. Pensamento é o passeio da alma. Então, pelo pensamento, eles são arrastados para os lugares que se sentem ainda atraídos. Então, aqui Kardec desdobra essa questão e os espíritos dizem o seguinte: eles levam para o lugar que as pessoas se sentem ainda atraídas, os espíritos se sentem atraídos pelo pensamento. O avarento vê o ouro que não pode possuir. Então ali tem ouro, o pensamento está no ouro, o espírito que é avarento vai lá, só que vê o ouro, mas não pode ter. Isso é um sofrimento. Ele diz ainda, o debochado, né, a pessoa cínica, ela é atraída pelas orgias nas quais não pode tomar parte. Então ela vai, mas ela não pode tomar parte. O orgulhoso vai para os lugares de honra e ele vê aquela situação, mas ele não pode tomar parte. Isso traz um sofrimento. Entenderam como é que isso é perverso? Questão 973. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa mais para a gente falar. Voltando só um pouquinho, eu lembro, essa semana, no dia 21, desencarnou um grande evangelista americano chamado Billy Graham. Vocês ouviram falar? Ele, em 1963, teve fotos no Facebook. O Facebook tem coisa boa, muita coisa boa para a gente ver. Ele enchia estádios de futebol. E ele pregou em mais de 185 países. Segundo dados da Igreja Batista, ele converteu ao cristianismo mais de 3 milhões de pessoas. Então, um homem com serviços prestados, né? Só que pela ideologia dele, ele vai para onde? Ele vai para o céu. Ele vai ficar na contemplação. Só que estar na glória do Pai está inconsciente e ficar aguardando a ressurreição. Vocês já imaginaram para esse homem chegar e entender que tem vida? Entender que no plano espiritual tem trabalho? Como é que vai ser? Tem um choque a princípio, mas vocês acham que um homem com essa carga de trabalho não vai chegar lá e não vai aderir imediatamente? Imediatamente, eu acredito. Vai ter um tempo, um período em que ele vai ficar assistindo, mas não é isso que eu ouvi, cadê Deus? Cadê a glória? E quando ele perceber a dinâmica, ele provavelmente vai entrar na dinâmica do trabalho e provavelmente, mesmo talvez não precisando, vai pedir para retornar à Terra para continuar trabalhando a serviço do Cristo dentro da ideologia dele, talvez modificada por esse conhecimento na pátria espiritual. E uma frase dele que eu achei muito interessante, que eu até anotei para trazer, ele diz assim: um dia te dirão que Billy Graham morreu, mas não acredite, pois estarei mais vivo do que estou hoje. Ele desencarnou aos 99 anos. Simplesmente mudei de endereço. Vocês já ouviram isso? Simplesmente
mudei de endereço. Aí ele finaliza assim: estarei na presença de Deus. Estar na presença de Deus, a mensagem que nós recebemos aqui diz que estar na presença de Deus é estar na presença do amor, porque Emmanuel nos diz que Deus é amor. Deus é amor que se expande. Está aí, olha, na folhinha. Deus é amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Então, estar na presença, estarei na presença de Deus, provavelmente ele dirá que ele estará na presença do amor ao próximo, do amor ao semelhante, do amor ao trabalho, né? Então, quando eu li, eu falei, meu Deus, ele era batista, né? E ele diz isso: um dia dirão que eu morri, mas não acredite, pois estarei mais vivo do que estou hoje. Simplesmente mudei de endereço. Questão 973. Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? A gente já viu como é que eles sofrem, né? Olhando a felicidade dos outros, aqueles que ainda estão numa condição muito inferior, vendo aquilo que eles gostavam aqui na Terra, mas que eles não podem usufruir. Não dá para entrar em obsessão hoje, mas aqui também, nesse campo aqui, a gente vai encontrar os processos obsessivos. Então, qual o maior sofrimento que pode suportar os maus espíritos? O que os espíritos respondem para Kardec? O maior sofrimento. Os espíritos respondem: não há como descrever isso. Não é possível descrever as torturas morais, que são a punição de certos crimes. Mesmo que os experimentem, teriam dificuldades em dar ideia. Mas seguramente a mais horrível punição é o pensamento de serem condenados para sempre. Dá para a gente imaginar uma pessoa que acreditou que existiam lugares físicos, um lugar que era o céu e outro lugar que era o inferno. Esta ideia vem dos povos antigos, vem da mitologia grega. Kardec cita no livro Céu e Inferno Homero e Virgílio, né? Um na mitologia romana e outro na mitologia grega. Então existia toda uma história de lugares de castigo. Mas aqui no livro do Céu e Inferno, Kardec nos fala, eu não sei se eu vou achar agora, que o inferno, e esse inferno foi sendo construído, esse céu foi sendo construído ao longo dos anos, até que a igreja se aproprie disso para atemorizar. Olha, se você não vier, se você não frequentar essa casa, você vai para onde? Queimar, inferno, para sempre. O islamismo usa a mesma coisa. Se você não se converter, você vai queimar no mármore do inferno. Então, essas ideias, elas foram construídas como forma de atemorizar e de fazer com que as pessoas não se mantivessem ali. Mas vem desde a mitologia grega e da mitologia romana. Kardec, achei, no capítulo 4 do livro Céu e Inferno, ele diz o seguinte: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz. Por intuição, pela experiência mesmo no plano espiritual, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Então, desde todas as épocas. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, com o senso moral. Então, desde todas as épocas. Aí ele fala assim: o inferno cristão imitado do inferno pagão. E Kardec diz assim, que o inferno cristão, o inferno que foi construído pelo cristianismo, é muito pior do que o inferno pagão. Porque o inferno pagão, né, a base, a gente vai ver que foi no século VIII, eu acho, com a Divina Comédia de Dante Alighieri, que ele se apropria das ideias da mitologia grega e romana. Então, na Divina Comédia, existem 3 estágios, que seria o inferno, o purgatório e o paraíso. Então, a descrição desse inferno. Só que, segundo a mitologia, né, nós vamos ver que para cada castigo, porque tem os vilões dentro da mitologia, que não cabe hoje falar disso, vai ficar muito cansativo. Tem os vilões, Sísifo,
Ixion, Tântalo, e para cada, as Danaides, para cada coisa errada, vamos colocar assim, né? Para cada pecado no sentido de, para cada equívoco, havia um castigo específico. Esse era o inferno pagão. E Kardec fala isso na página 41 do livro Céu e Inferno. Ele fala do tonal das Danaides. O que era isso? As Danaides eram filho de um rei. Ele tinha 50 filhas mulheres. E para não perder o reino, segundo a mitologia, tá, gente? Ele fala para as 50 filhas que na noite de... Ele concede a filha em casamento, né? E fala assim: vocês vão matar o noivo. Das 50, 49 obedece o pai, só uma que não. Essa é feliz com o marido. E as 49, depois que morrem, elas vão, o castigo delas era encher um pote de barro furado, de barro de metal furado, até que ele enchesse. Então era o castigo eterno. Então se tem buraco, eu vou botar água, a água vai. Tem buraco, a água vai. Olha que coisa legal, né? Você levar a eternidade fazendo isso. Inútil, né? E ele fala também da roda de Ixion, a gente também podia falar disso, mas e do rochedo de Sísifo, todo mundo já ouviu, ele carrega a pedra até a alta montanha, e quando chega lá a pedra cai de novo. E ele foi condenado a ficar fazendo isso na eternidade. Então essa ideia de castigo eterno e de céu e de benefício eterno existe desde a antiguidade, a partir da mitologia grega e romana. Então, nós espíritas, o espiritismo traz uma visão totalmente diferente. E por quê? Porque hoje a gente já tem condição de entender. Então nós vamos ver que a lei de Deus é lei de amor, de justiça e misericórdia. Não faz sentido a gente levar uma eternidade inteira no exercício que é o movimento da neurose. Não tem gente que fica o tempo todo botando naquele movimento da neurose, fazendo a mesma coisa e achando que é isso mesmo. E a doutrina espírita traz esse diferencial, mostrando que não, que nós temos oportunidades, que nós podemos rever nosso caminho, que cada dia é dia de fazer transformações, mas que a gente precisa olhar para a gente mesmo e ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, porque como diz Pietro Baldi, né, cada ato de nossa vida tem um valor eterno, cada ato de nossa vida tem um valor eterno. Então, nessa questão 973, os Espíritos dizem, né, que o maior castigo é saber que está condenado para sempre. Você já imaginou uma pessoa com essa ideologia de céu e inferno, de estar no inferno? Quando chega no plano espiritual, se vê no umbral, eu vou ficar aqui para toda a vida, gente. Eu vou ficar aqui para a eternidade. Vocês já imaginaram o desespero? Foi o desespero do nosso amigo André Luiz. Só que ele, no momento, teve um momento em que ele recorre à oração. E aí ele sai do inferno, mas do inferno consciencial. A gente precisa entender que céu e inferno são estágios da consciência, estágios conscienciais. Quando eu altero a minha consciência, que eu amplio no amor e na verdade, eu saio do meu inferno íntimo e vou viver as maravilhas do céu. Isso aqui e lá, não como um lugar determinado, mas como estágio da nossa consciência. E ainda como resposta da questão 973, assim que uns o são pela visão incessante do mal. Mas é isso mesmo que eu queria dizer, vamos para a questão 974, que a gente já está na hora, né? Qual a origem da doutrina do fogo? Foi essa que eu acabei de falar para vocês, que vem desde a Grécia Antiga. E os Espíritos respondem: imagem, como tantas coisas, imagem tomadas como realidade. Mas esse medo pode ter um bom resultado? Kardec pergunta: mas o medo não dá um bom resultado? Faz com que as pessoas acertem o caminho. Olha lá, né? Cuidado, será que você vai para o umbral, vai para o inferno? Cuidado, presta atenção. Será que isso não tem um resultado? E o que os Espíritos dizem? Vede, pois, quem acredita em céu e inferno, quem acredita no inferno, ou quem tem essa ideologia e não fala assim claramente, se acertaram a vida deles. Vocês estão fazendo tudo certinho por medo. Por medo a gente faz por um tempo, mas depois a gente volta.
A gente só modifica verdadeiramente quando a gente entende que aquilo é possível de ser mudado e que aquilo está nos atrapalhando. A gente só muda verdadeiramente quando a gente tira o dedo assim e faz assim. O que eu preciso mudar? Por que o que aquela pessoa faz mexe tanto comigo? O que existe em mim que sofre tanto com a ação do outro? Porque o outro eu não posso mudar. Eu só posso mudar a mim mesma. Então, isso é estar no estágio de consciência em direção de um céu existencial. E é isso que vai nos favorecer tanto na vida terrena quanto na vida espiritual. Que quando nós partirmos, continuamos levando os nossos valores, as nossas crenças, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, e a figura do fogo, diz Kardec, numa nota de Kardec, que tem um valor energético, né? Queimar no fogo, queimar no mármore do inferno, tem uma dor muito grande. Só da gente falar de fogo já traz uma dor. Então, essa chamada energética para a transformação. O que eu queria encerrar é falando do capítulo 2 do Evangelho do livro Céu e Inferno, que a hora já deu. Item 9. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. A vida futura passa a ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado de observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes do mundo que vieram descrever para nós. Com relação a essa contemplação, em João 5,17, Jesus fala assim: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, uma convocação para o trabalho da nossa reforma íntima, da nossa mudança, de transformar os nossos infernos existenciais em céus existenciais através do trabalho, da observação da lei de Deus, do entendimento que a lei de Deus é de amor, mas é de justiça. Que à medida que nosso movimento nós vamos encontrando e à medida da nossa transformação nós vamos vivendo mais felizes. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, hoje e agora e sempre.